Então, nesse vídeo, eu já vou mostrar como eu posso resolver uma equação do primeiro grau. Então, a equação do primeiro grau é toda sentença matemática composta por uma igualdade, na qual existem letras que representam um determinado número, que nesse caso aí vai ser uma equação. Então, essas letras que nós vamos encontrar em uma determinada equação, nós chamamos de incógnita. De um modo geral, nós representamos uma equação do primeiro grau por ax mais b igual a zero. Então aqui nós temos um termo algébrico e aqui nós temos um outro termo algébrico. A e b, aqui nesse caso, representa qualquer número real. Só que o a ele não pode ser igual a zero, porque se o a for igual a zero, vamos ter aqui então 0 vezes x, e 0 vezes x é igual a zero, então nós não vamos ter uma equação do primeiro grau, então por isso que a não pode ser zero, pode ser qualquer número, mas desde que não seja o zero. Então, a letra a e a letra b são os coeficientes, e o x é a incógnita da equação do primeiro grau. Aqui embaixo eu trago dois exemplos de equação. Então, aqui nós temos x mais 50 é igual a x mais 200. O próximo, 3x menos 9 é igual a x mais 6. Observando esse primeiro exemplo, nós temos aqui o sinal de igualdade. Tem que ter sempre o sinal de igualdade. Então, do lado esquerdo, o que tiver do lado esquerdo da igualdade, nós chamamos de primeiro membro. O que estiver depois da igualdade, nós chamamos de segundo membro. Então, aqui nós temos o primeiro membro e aqui nós temos o segundo membro. O que estiver da esquerda da igualdade é o primeiro membro e o que estiver à direita da igualdade é o segundo membro. A mesma coisa acontece aqui também. Então, aqui nós temos o sinal de igualdade e o que estiver do lado esquerdo da igualdade é o primeiro membro. E o que estiver do lado direito da igualdade é o segundo membro. A ideia é o seguinte: encontrar, determinar o valor de x de tal maneira que essa igualdade seja válida. Então, eu devo encontrar um valor para x para que eu possa substituir esse x que nós temos aqui. Então, para que possamos encontrar o valor de x, é resolvendo a equação. Olha só, para eu poder resolver uma equação do primeiro grau, eu devo isolar o x ou no primeiro membro ou no segundo membro, mas geralmente nós isolamos o x no primeiro membro e passamos tudo que for número para o outro membro. Então, olha só. Então, x mais x é igual a 2x. Então, aqui vai ficar 2x. 2x mais 50, que é igual a x mais 200. Tá certo? Olha só o que eu vou fazer. O meu objetivo é isolar o x. Então, eu vou pegar o 50, que nesse caso está aqui no primeiro membro, e vou passar para o segundo membro. Só que quando eu fizer essa mudança de membro, o 50 que é positivo vai ficar negativo lá no outro membro. Então, vai ficar 2x é igual a x mais 200. Então, esse 50 positivo, eu vou passar para o outro membro. Aqui está positivo, e vai ficar lá do outro lado negativo. Então, aqui vai ser menos 50. No segundo membro, nós temos também um x positivo. Então, eu vou pegar esse x positivo que está no segundo membro e vou passar para o primeiro membro. Se aqui ele está positivo, ele vai passar para o outro lado e vai ficar negativo. Então, vai ficar 2x menos x. Ficou negativo porque ele era positivo. Mudei de membro, aí ficou negativo. Era positivo, ficou negativo. Então, ficou 2x menos x é igual a 200 menos
50. Então, 2x menos x é igual a x. Então, 250 menos 50 é igual a 150. Tá certo? Então, nesse caso, nessa equação, o valor de x é igual a 150. Então, o que eu posso fazer? Já encontramos aí o valor de... já resolvemos a equação. Então, o que nós podemos fazer para poder confirmar se é esse valor ou não? É só pegar o valor de x que nós encontramos e substituir na equação. Então, aqui, no lugar do x, vai ficar 150. 150 mais 150 mais 50 é igual a 150 mais 200. 150 mais 150 é igual a 300. E 300 mais 50 é igual a 350. E aqui eu vou repetir o sinal de igualdade. No segundo membro, nós temos 150 mais 200. 150 mais 200 é igual a 350. Então, confirmou. 350 é igual a 350. Então, nesse caso, o valor de x é igual a 150. Então, o primeiro membro é igual ao segundo membro. Nós confirmamos aqui embaixo. Ó, o primeiro membro é igual ao segundo membro. Sempre vai ficar aqui no meio o sinal de igualdade. E para finalizar, nós temos aqui outro exemplo. 3x menos 9 é igual a x mais 6. Então, observando aqui no segundo membro, nós temos um x. Vou pegar esse x positivo, que está no segundo membro, e vou passar para o primeiro membro, só que ele vai ser negativo, porque aqui está positivo. Então, quando eu mudo de membro, eu mudo de sinal. Então, vai ficar 3x menos 9, menos x. E o sinal de igualdade. O que eu vou fazer agora? Esse 9 negativo, eu vou passar lá para o outro lado. Se aqui está negativo, lá ele vai ficar positivo. Então, aqui vai ficar 6. Eu não vou mexer no 6, eu vou deixar ele aí. Vai ficar 6 positivo, mais 9. Ficou positivo porque aqui ele era negativo. 3x menos x é igual a 2x. Tá certo? Aqui eu tenho 3x. Eu tiro um x, fica só 2x. 2x. 2x é igual a 6 mais 9 é igual a 15. Então, 2x é igual a 15. Olha só. Aqui nós temos os 2 e o x. O 2 ele está multiplicando com o x. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu devo isolar o x, eu devo deixar o x sozinho. O que eu vou fazer? Já que é multiplicação, eu vou pegar o 2 e vou passar lá para o segundo membro, só que ele vai dividindo. Aqui estava multiplicando, então ele vai ficar lá do outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 15 sobre 2. Tá certo? Se aqui ele está multiplicando, lá do outro lado ele vai ficar dividido. Tá certo? Se aqui ele está dividindo, se fosse o caso fazer isso, se aqui ele está dividindo, ele passa lá para o outro lado multiplicando. Tá certo? Então, nesse caso, o valor de x nessa equação é igual a 15 sobre 2. Tá certo?